Boa noite, que a paz de Deus venha estar sobre a sua vida, sobre a sua família e sua casa. Vem comigo, vamos continuar falando sobre a Páscoa, essa festa maravilhosa, essa festa que é onde aquele que crê em Deus, tem fé no Senhor Jesus, lembra que nós fomos libertos, é uma festa de libertação da alma, do espírito e da morte eterna. Então, em nome de Jesus, nós começamos a falar do primeiro homem a festejar a Páscoa, que foi Moisés libertando o povo hebreu do Egito. E ali teve aquela primeira festa maravilhosa para que o povo de Israel lembrasse. E até hoje nós lembramos dessa festa. Mas Deus enviou seu Filho maravilhoso Jesus para dar continuidade na Páscoa. Então vamos ler a palavra de Deus, entender junto mais e mais a bênção que o Senhor é em nossas vidas. Amém? Amém. A paz do Senhor. Vamos estar abrindo nossas Bíblias em Mateus, capítulo 26, do versículo 46 ao 50. Diz assim: Levanta-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que o beijar é esse, prendam-no. E logo aproximou-se de Jesus. Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei, Deus, Ele queria um homem nessa terra para nos libertar, para nos levar do cativeiro para a vida eterna. Só que Ele viu que nós, homens, não tínhamos essas condições pelas nossas falhas e nossos erros. Então Deus faz o quê? Ele envia à terra Jesus, o seu Filho amado. E Jesus começa a pregar o seu evangelho e a falar sobre os mistérios e a vontade que Ele tinha de levarmos para o seu reino, que um dia Ele vai voltar a buscar a tua igreja para o reino dos céus. Então chegou o momento que Jesus ele ia ser trago para o matadouro. Ele ia ser aquela ovelha, aquele carneiro que a gente viu lá em Êxodo, que a gente falou sobre Moisés. Jesus ele ia se tornar o carneiro puro, o carneiro sem mácula, a ovelha indo para o matadouro para morrer por nós. Esse é o único jeito da gente ter a nossa salvação, o nosso pecado perdoado por Deus, para ser salvo. Então Jesus faz um grande jantar na noite da Páscoa. Quando chegaria a noite da Páscoa, ele faz um grande jantar e começa a falar com seus discípulos. Ali na Santa Ceia, ele parte o pão e diz: comais, esse é meu corpo. Vocês vão lembrar sempre, quando for comer do pão, lembrará do corpo de Cristo. E o sangue que simbolizou o vinho, tomai o vinho, que vocês vão lembrar que é a minha nova aliança contigo. Então Jesus ali na Santa Ceia já estava falando o que ia acontecer. Ele ia ser morto por nós, seu sangue derramado por nós. Então antes dele ser entregue, ele vai para o jardim do Getsêmani. Ali ele começa a orar. A Bíblia fala que quando Jesus está orando, ele começa a ter uma opressão muito grande. Ele tem medo, ele fica apavorado, ele soa sangue, gotículas de sangue saem dos seus poros. Os cientistas falam que isso pode acontecer quando a gente tem muita pressão em nossas vidas. E Jesus realmente estava, sabe por quê? Porque ali ele já começava a sentir toda a nossa opressão, todo o nosso fardo, todo o nosso pecado, toda a nossa... o nosso ser de um homem, o nosso ser de humano ruim, pecaminoso, vai estar tudo em cima de Jesus naquele momento. De geração em geração, não só daqueles que estavam ali, dos antigos, daqueles e dos futuros e futuros e futuros e futuros que viriam depois dele. Então ele estava sobrecarregado. E nesse momento ele se levanta e chama os seus discípulos que estavam ali com ele, vigiando: levanta que agora vem a hora. O traidor está vindo para me entregar para o matadouro, para eu morrer
por vocês. Só que ele não fala isso aqui na palavra, mas é o que eu estou passando para vocês, o que aconteceu. Então Jesus levanta, chega a Judas. Judas, um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos, que caminhou com ele, viu os milagres que ele fez, viu as ministrações do reino que ele fez. Judas, ele vendeu Jesus por 30 moedas daquela época. 30 moedas foi o valor que Judas entregou Jesus. E Jesus já sabia, até que na Santa Ceia ele fala que ali teria um traidor. Ali Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Então Jesus, ele sabia disso tudo, levantou, foi entregue aos soldados. Judas o beijou. Quando beija, é o sinal para mostrar quem era o mestre, o rabino. E ele ainda diz, né? Perdoa-me, Rabi, que é mestre. E Jesus fala, me traíste com um beijo, Judas. E ainda fala amigo. Jesus ainda trata, mesmo na traição, Judas como um grande amigo ali. Amigo, você me traiu, amigo, olha só. E Jesus é entregue. Então ele é entregue, ele é levado ao sumo sacerdote naquela noite. Ali era uma noite obscura, uma noite que a natureza, o ambiente já sabia que o Rei dos Reis seria castigado, maltratado, como ele foi. Foi levado aos sacerdotes daquela época porque tinha medo dele pegar o lugar deles. E eles conseguiram condenar Jesus à morte. Levaram eles até Pilatos. Ele até Pilatos. E ali Pilatos fez o quê? Mandou açoitá-lo, bater muito nele, para que ele fosse liberto depois. Mas mesmo assim, o povo que se diz, povo de Israel, o povo que se diz que era do Senhor, eles o entregaram à morte. Não aceitaram como Messias. E foi daí que ele veio até nós. Porque ele ia morrer só pelo aquele povo de Israel. Mas como eles não aceitaram ele, entregaram ele para a cruz, para morrer sobre a mão dos soldados romanos, o Senhor abriu o véu. Os céus foi aberto para nós, que na Bíblia se chama gentios. Somos os gentios. Jesus, em algumas pregações, ainda falava: bem-aventurado aqueles que não viram e crê, que somos nós. Então, essa é a nossa Páscoa, meus irmãos. Jesus ali do jardim do Getsêmani sofreu, chorou, pediu perdão ao Senhor porque estava com medo, pediu ao Senhor: afasta-se de mim o seu cálice, mas seja feita a sua vontade, Deus, não a minha. Jesus temeu porque ele sabia o que viria, mas ele resistiu, fez tudo porque sabia que o melhor iria de vir depois que ele ressuscitasse, porque ele estava selando ali a nossa salvação. Essa é a festa da Páscoa, meu irmão. Aleluia! Você é livre. Você é livre. Você é livre do pecado e da morte espiritual. Você tem todo o poder hoje em tuas mãos de decidir a vida eterna, porque Jesus morreu por você na cruz. Amanhã nós vamos falar sobre a crucificação, aonde o começo, que para muitos poderia ser o término, para próprio Lúcifer poderia ser o término, mas para nós foi o começo, aleluia, da grande alegria de ser salvo por Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu, presbítero Carlos Uga, diaconisa Glaucia, que está lendo maravilhosamente para os nossos ouvidos. Parece até música, né, meus irmãos? Para a gente estar contemplando, né, essa alegria da Páscoa. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Um grande abraço. Amém.